Olá, sou Alex Rodrigues da Zatex Curso. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao curso da linguagem C Sharp do iniciante ao profissional. Estava falando sobre classes, né? A gente criou nossas próprias classes e agora eu quero dar continuidade e falar mais um pouquinho só de classe para finalizar. A gente vai aprender muito classe quando a gente estiver usando, fazendo nosso sistema, e a gente fez uns testes aqui, né? Verificou como isso aconteceu. E vamos falar um pouco também sobre métodos, tá? Vou dar uma definição sobre métodos, mas é aquilo que eu sempre digo, quando usar, a gente criar o nosso próprio método, a gente vai entender e como fazer isso melhor. Bom, em relação à classe, eu já tinha dito antes que construir uma classe, que a gente construiu a nossa aqui, chamada pessoas, é como criar uma estrutura que podemos reutilizar. Então, por que é legal criar classe? Porque a gente não precisa digitar todo esse código novamente, né? Ou seja, ficar colocando essa estrutura sempre. Eu vou fechar aqui esse form aqui e a gente pode reutilizar, ou seja, só criando a instância e definindo, ou seja, quem vai digitar na verdade os dados, por exemplo, é o usuário, não somos nós precisamos digitar os campos. Só que os campos, uma vez construído aqui, acabou, já era. E aí só vai ser alimentado pelo usuário, por exemplo, né? Então, e o método é mais ou menos essa ideia de uma classe, né? Que um método eu também costumo chamar de um bloco de código, né? Porque como é que é um bloco? Lembra que na aula anterior a gente inicia o bloco aqui e termina o bloco aqui, de uma chave para outra. Que na verdade nós já vimos que aqui, isso aqui é um bloco, isso aqui tudo é um bloco, aqui é o bloco que nós criamos, aqui é o bloco que nós criamos, quantas linhas, né? Então aqui é o bloco de que nós criamos. Então o método nada mais é também que um bloco de código. Agora ele contém uma série de instruções. Aqui nós temos os dados, né? Nós temos as propriedades. O método ele é um pouco diferente, mas também bastante usado. Vamos criar aqui um método. Antes eu quero reforçar que nós criamos aqui, vocês entenderam os modificadores, né? Modifier do acessos, modificadores de acesso, que é o público, o private. Nós vamos ver outros também mais para tarde, se necessário, sealed e por aí vai. Só que assim, essa classe aqui ela é pública, compreende? Não aparece aqui, mas se eu coloco aqui que essa, vamos supor, se eu coloco aqui, ó, private, olha só, coloca aqui private. Se eu colocar que essa classe é privada, olha o que vai acontecer. Ele não vai permitir, né? Então, assim, os elementos definidos em um namespace não pode ser declarado explicitamente como privado, porque a minha ideia aqui é colocá-la pública. Eu posso digitar public ou posso deixar sem a palavra public, porque a ideia é eu estar tendo acesso. Agora, eu posso aqui, nessa classe, definir qual as propriedades que eu quero, que no caso seriam as minhas variáveis que eu quero público ou privada. Nós já vimos isso aqui, né? E agora, vamos criar uma coisa chamada método, tá? Então, o que seria isso aqui? Como eu falei, é um bloco de código. Agora, ele contém uma série de instruções, porque aqui, a partir daqui, eu consigo fazer uma determinada instrução para o meu sistema. E eu busco esse método aqui, dessa classe, em um form, por exemplo. Ao clicar nesse botão, por exemplo, nós já vimos aqui, né? Então, eu também poderia criar um método aqui dentro desse form. Mas como a ideia aqui é estar verificando a instanciamento, né? E buscando de outro para usar os modificadores, buscando de uma classe diferente, que aqui a gente criou aqui uma classe fora do form, mas aqui dentro eu também posso chegar aqui fora e digitar um método, tá? Eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer o método aqui nessa classe, porque eu quero buscar esse método aqui, buscar aqui nesse form ao clicar nesse botão, tá? Mais tarde vamos ter a oportunidade de não só usar um botão, clicar no botão, vamos ter a oportunidade de fazer outras ações e executar alguma coisa. Por exemplo, agora, vamos para esse exemplo, eu vou usar, por exemplo, quando eu clicar nesse botão, eu não vou querer que digite aqui as informações no label. Eu vou abrir uma caixa de diálogo aqui, um chamado message box, aproveitar a oportunidade. Então eu vou criar um método da seguinte forma. Bom, eu começo dizendo que ele é public, você já entende por quê. E eu vou colocar aquele void, está aí uma palavra nova. Void é uma palavra que quer dizer vazio, ou seja, eu não vou retornar nada, tá? Então, porque eu podia colocar aqui string,
Mas se eu colocar string, eu vou ter que retornar uma string, ou seja, ter que retornar um valor, um resultado. Basicamente, eu vou trabalhar ele com retorno vazio. Eu vou dizer que ele não vai retornar nada. Só que aqui eu quero uma ação para essa pessoa. Aqui eu tenho as características. Então lembra que eu falei, né? Tem as características da pessoa e tem a ação da pessoa, ou seja, os atributos. O que, que essa pessoa faz? Além de ela ter um nome e idade, ela faz alguma coisa. Ela fala, ela canta, ela faz o que? Ela pula, ela corre. Então mais ou menos isso. Então eu posso dizer aqui, mas que ela pode dizer falar. Pronto, eu posso dizer que ela fala, tá? Então aqui, perdão, aqui não tem o método, não tem o ponto e vírgula. Aqui eu posso dizer que ela fala. O que ela está reclamando ainda? Porque como eu falei, ele é um bloco. Se ele é um bloco, eu tenho que abrir chaves e fechar as chaves. Então eu vou arrumar dessa forma aqui, que é dessa forma que faz. Então isso aqui é um bloco, tá? O início e o fim do bloco aqui. E aqui dentro eu coloco o meu bloco de instruções. Como eu disse, eu vou fazer um message box, tá? Ó, fazer um message box. O que que acontece? Por que meu message box não está me ajudando aqui? Porque eu não tenho um system form aqui. Eu precisaria de namespace, então eu faria system, olha só, system ponto, posso colocar form, tá? Posso colocar o form, system, não, tá, Windows form, tem que ter o Windows, tá? Eu vou declarar lá em cima, vou declarar aqui para não estar digitando toda hora, mas eu vou fazer Windows, aí sim, ponto, form, e agora, ponto, agora eu vou digitar o que eu quero, o message box, tá? Só que aí o que acontece? Ponto show, tá? Digitei outra coisa, ponto show, e aqui entre parênteses, eu já vou fechar a linha, e aqui entre parênteses eu vou colocar meu texto. Posso colocar assim, olá, olá, sou a pessoa, cadê? Sou a pessoa que você criou, tá? Posso botar isso aqui, então vou tirar isso aqui pra gente poder ler todo. Então eu vou invocar lá, ou seja, eu vou chamar nesse, ao clicar, eu vou chamar essa frase aqui, ó. Vou querer que apareça a frase. Olá, sou a pessoa que você criou. Só que aqui é um método. Então, e depois nós vamos ver que os métodos para frente tem como colocar os parâmetros, vamos ver isso mais tarde. Mas primeiro vamos criar um método bem simples, tipo que não retorna nada, void. Mas ao invocar ele, eu chamo essa frase aqui. Para chamar essa frase, eu preciso botar esse código. Só que eu não gosto de digitar, sempre que eu botar essa, eu posso reduzir isso aqui, ó. Eu posso, e vai dar erro, porque eu apaguei o comando, e botar ele aqui em cima, ó. Tá? Eu já posso definir ele aqui, claro, com o chamado user, né? Eu tenho que botar o que é um user, ou seja, para usar esse método aqui agora. Então eu não preciso digitar aqui, tá? Porque se eu apagar aqui, os string também não funciona, tá? Se eu comentar aqui, por exemplo, isso nós vimos nas aulas, mas também uma excelente oportunidade, quer dizer, vai dar o erro na minha classe. É uma excelente oportunidade para a gente estar podendo, como é que eu posso falar? Tá reforçando cada vez mais o uso de cada coisa, tá? Então, você observa que ele está bem aceso aqui, que está sendo usado no momento, né? Esses aqui eu podia até apagar, que ele não vai, por enquanto, não vai fazer diferença. Mas como vem padrão, eu vou manter. Então aqui eu quero chamar esse método que eu criei. Para criar um método, eu coloco o acesso modificador, que ou seja, público ou privado. Se eu botar privado, ele não vai achar aqui, ele só vai ser usado dentro dessa classe. E minha ideia é chamar ele lá fora, instanciar. Void, porque não retorna nada. Não é que não retorne esse valor, é que eu não preciso fazer o cálculo ou retornar um cálculo aqui. Eu vou fazer, por exemplo, eu dei um exemplo de um cálculo, mas pode ser qualquer ação. Eu vou só invocar essa frase cá, mas eu vou invocar quando eu chamar esse método. Qual é o nome do meu método? Falar. Então, esse aqui é o método, falar, parênteses, fecha parênteses. Então, o que eu vou fazer aqui? Além de ter as propriedades, agora eu tenho um atributo, né, que é falar. Além de eu ter característica, eu tenho uma ação que é falar. Então, o que eu chego aqui, por exemplo? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. Por que eu vou apagar isso aqui? Porque esse aqui foi como eu chamei eu vou só comentar. Como eu chamei, e vou apagar esse método aqui que eu vou criar aqui dentro. Por quê? Aqui dentro. Porque é na ação do botão, tá? Então eu vou chamar aquela caixinha de texto. Eu quero que exiba aquela caixa de texto. Olá, sou a pessoa que você criou. Como é que eu faço isso? Eu tenho que instanciar. E nós já vimos como instanciar. E de onde vem essa instância? Da classe chamada pessoas. Ok? E eu dou um nome. Pode ser qualquer coisa. Pode ser pessoas. Pode ser qualquer coisa. E a gente usou o que? P1. Eu vou usar só P dessa vez.
mas é qualquer nome, X, o que você colocar, aqui vai ser minha classe, o nome que você botar vai ser o nome dessa instância, tá? Então eu vou colocar P, por exemplo, e eu vou dar espaço, não preciso dar espaço, eu posso dar espaço, igual a new, ou seja, receba uma nova new, né? Receba uma nova instância. Só que de quem? Que já vai ser da classe pessoas, ou seja, o atributo está lá. Ok, já instanciei, ou seja, P agora, se eu der um ponto, além de ele pegar as características daquela classe, que aí então ainda estamos em classe, perdão, ainda estamos em classe, e nessa classe eu criei um método, né, que nós estamos usando um pouco de classe método aqui, e aí eu tenho as características, que é a altura, e por características nós temos aqui o campo, né, aí pode estar field, se eu tiver em inglês, campo, int, pessoas e altura. Eu posso colocar idade, que é a minha propriedade, nacionalidade ou nome. Bom, o que acontece aqui? Eu fiz uma outra chamada falar. Agora observa a diferença do símbolozinho azulzinho do altura e do roxinho aqui falar, porque aqui é propriedades e aqui é método. Se eu colocar aqui o nome embaixo, ó, mostrar somente os campos, mostrar somente os métodos, tá? Então, esses que estão aqui em método, nós temos o método padrão da C#, o icons, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai dizer o que é isso aqui, ó. Nós vamos entrar nesse assunto agora e nós podemos usar o icon também, tá? Então, esse daqui, o toString já sabe, né, que é uma conversão, né? Eu posso converter falando toString, que é um método. E nós criamos um método, olha só, tem um método toString da C# que converte o int em string, por exemplo, e nós acabamos de criar um método chamado falar. E o que esse método faz? Nós definimos ele lá, né? Então, nós definimos esse método falar. Então, se a gente chegar aqui e podemos instanciar ele, né, o falar, então o que acontece aqui agora? Eu abro e fecho o parênteses, né? Então, já invoquei esse método. Então, o que acontece agora? Ao clicar nesse botão aqui, ele vai executar esse método, tá? Então, o que acontece? Só que aí, se eu vou apagar aqui de novo, ó, se eu botar assim, ó, vou só chamar o método, falar, tá? Ele vai aparecer? Não, porque ele é de uma classe diferente. Eu tenho que instanciar. Como é que eu instancei? Assim. E agora, qual é o nome da minha instância? P. E eu posso chamar o que eu quiser que está lá. Por exemplo, o meu método falar. Olha como ele está lá. Falar, tá vendo? Então, eu posso chegar aqui, ó, e ele está dizendo que é void, vem lá da classe pessoa, e o método é falar. Então, eu chego aqui, abro e fecho. O que vai acontecer agora? Vamos ver? Vamos dar aqui um player, tá? E vamos executar. Bom, dessa vez eu não disse que a label vai receber, por exemplo, a P1, né, com nome nem nada. Eu só disse que ele vai executar esse método. Então ele vai ler essas linhas todas, vai instanciar essa classe pessoa chamada P, e P ele está invocando um método, ou seja, está puxando uma atividade de lá, que é o que eu fiz uma instrução. Que instrução foi essa? Vou clicar aqui. Eu disse que vai exibir uma mensagem, uma caixa de mensagem, message box, caixa de mensagem, e aí exibe, né, show, exibe a caixa de mensagem, que nessa caixa de mensagem contém uma frase, olá, sou a pessoa que você criou. Vamos ver isso acontecer? Vamos lá, eu vou clicar aqui na forma que a gente invocou através disso aqui, né, e vou clicar aqui em OK. E aí o que acontece? Você vê que as labels não aconteceu nada, e eu chamei aqui, ó, olá, sou a pessoa que você criou. De onde é que vem isso aqui? Disso aqui, ó, falar, abre parênteses, fecha parênteses. Isso aqui é um método, ou seja, é um bloco de código que contém uma série de instruções. A minha série só tem uma instrução, né? Olá, sou a pessoa que você criou. Beleza, e o método pode ter parâmetro aqui que a gente não vai ver agora. Vou fechar aqui. E agora, o que é que eu posso fazer também? Bom, eu posso também, P, ele pode ter um nome. P, ele pode ter um nome, tá? P pode receber, por exemplo, um Pedro, tá? P pode receber o nome Pedro, não tem problema nenhum, ok? E aqui nesse método aqui eu posso dizer, e aqui lembra quando eu boto uma frase, vou fazer assim, ó, olha só, vou diminuir isso aqui, ó, olá, sou, vou botar o nome Pedro aqui na frente, só que em vez de botar o nome Pedro, eu posso fazer o que? Eu posso concatenar, lembra, eu vou dar um espaço, senão ele vai botar junto, sou quem? Nome. Por que nome? Nome lá, quando eu chamar, vai estar Pedro. Eu sou nome, né? E posso botar também a idade. Vou concatenar, você já sabe o que é isso, né? Concatenar. Olá, sou Pedro,
aí eu vou usar aspas, vou botar e tenho, aí eu tenho que botar espaço, tanto aqui também, ó, senão vai ficar junto. E tenho, aí eu vou concatenar o que? A idade, posso botar aqui, ó, a idade. Pronto, beleza. Então lá vai exibir uma frase, naquela mensagem sou quando eu clicar no botão. Olá, sou, aí vai botar o nome que eu defini lá, tá? E tenho a idade que eu defini lá. Se eu não botar nada, vai estar zero. Se eu botar nada, vai estar em branco, tá? Então vamos voltar lá, nós estamos usando o que aqui? Nome e idade, tá? Não estamos usando natura única. Então vou voltar aqui, eu vou dizer que Pedro, o nome vai receber Pedro quando eu instanciar, e a idade vai receber, eu tenho que botar uma idade, vai receber 23, por exemplo, né? Então aqui, esse método aqui vai dar aquela caixa de texto exibindo o que? Essa informação aqui, ó. Olá, sou fulano de tal e tenho tanta idade. Ainda bota assim, tenho 23 anos, posso concatenar aqui, ó, mais, e botar um espaço aqui, anos. Porque se eu botar aqui, ó, olá, sou Pedro e tenho 23 anos, é o que eu escrevi aqui, ó, Pedro 23. Vamos ver isso na prática? Vamos lá? Vamos executar aqui? Vamos ver se isso está certo? É sempre bom testar. Ok, olha lá. Olá, sou Pedro e tenho 23 anos. Então observe que eu puxei um método, uma ação. Eu peguei as características dele e fiz uma ação. Então nome é um campo e falar é um método, tá? Então dessa forma nós entendemos o que é uma classe e dessa forma nós entendemos o que é um método. Isso aqui é uma classe, criamos uma classe, nessa classe colocamos característica e nessa classe também colocamos atributo. Então isso aqui é um método. E o método eu posso criar aqui também, tá? Eu posso chegar aqui embaixo ou cá em cima. Eu vou apagar tudo isso para ficar bem reduzida a tela, interessante. Olha só, eu vou botar bem justo aqui, só para a gente ter, ele tá dando esse tracinho aqui porque meu programa está aberto ainda, eu tenho que fechar. Olha só, eu posso criar um método tanto aqui em cima como aqui embaixo. E agora eu vou criar um método diferente. Eu vou criar um método público, tá? Void, do mesmo jeito, e vou botar assim, meu Deus, o que é que eu posso botar? Um método pular, sei lá, qualquer coisa, tá? E aí como é que cria um método? Desse jeito aqui, ó. Então treina criando seus métodos, desse jeito aqui, tá? Então esse é o método. O que é que esse método vai fazer? Sei lá, eu posso nesse método criar uma variável. Eu posso, aí observe, se eu criar uma variável aqui dentro, int, tipo v, essa variável, se eu querer puxar essa variável aqui v, observe que ela não vai me dar, tá vendo? Porque eu criei aqui dentro. Por mais que o método seja público, para eu puxar esse método, não as características dele, eu tenho que declarar essa variável globalmente. Globalmente seria aqui, ó, int v. E essa variável v aqui, ela não tem nada a ver com essa variável v aqui. Não tem mesmo. Agora, se eu tentar criar aqui fora, aí sim. Então, essa variável v não tem nada a ver com essa variável v aqui. Então, é indicado, se você não vai usar essa variável em outros lugares, é indicado criar globalmente, depois do partition, tá? Pode ser aqui, mas é bom criar aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou chegar aqui, eu vou ficar só com essa variável v, eu vou dizer o seguinte, que v, ele vai receber, no caso, aí eu tenho que instanciar, no caso, vou ter que instanciar aqui pessoas, tá? Se eu instanciar com P aqui embaixo, não tem nada a ver com outro P, mas eu vou usar P1 só para a gente diferenciar. E P1 ele vai pegar a idade, tá? E vai fazer o que? Vai receber V, tá? V que eu vou começar a ver com algum valor lá, V mais 20, pronto. E V é inteiro, posso somar? Preciso converter? Não, porque V é inteiro e 20 também é um número inteiro. E vou dizer que 20 aqui recebe 20 também, vai ficar 40. Eu vou botar o seguinte, 30, vai ficar 50 para melhor definir. Então qual é o valor de idade agora? O valor de idade aqui é 30 mais 20. Olha o que eu estou fazendo, tá? Olha, estou fazendo um manejo aqui para mostrar que é possível fazer esse tipo de coisa. Olha que esse método eu estou criando aqui, não estou criando aqui não, tá? Mas a idade está aqui dentro. Mas eu chamei idade porque eu instanciei. Então agora o que é que eu posso fazer? Eu posso chamar esse método aqui, tá? Como é o nome desse método aqui? Como é o nome desse método? Pular. Então, se eu chegar aqui, ó, eu preciso instanciar? Não. Por que eu não preciso instanciar uma vez que eu precisei instanciar falar?
Porque pular, ele está aqui dentro, tá? E ele é público. Se ele está aqui dentro, eu posso usar ele aqui dentro a qualquer momento. Já o falar, não. Então eu posso criar método. Aí você imagina assim, ah tá, mas espera aí. Então por que eu preciso criar um método falar fora do meu fórmula se eu posso criar aqui dentro? Imagine que você tem que criar um método da seguinte forma. Você cria um método, vou copiar aqui, fazer uma loucura aqui, não acompanhe, isso aqui já vai dar erro. E vou criar um método imenso, imenso mesmo. Isso aqui já vai dar erro, mas é só de propósito. Aí você tem aqui, ó, olha o tamanho desse método, que ele tem várias execuções, né? Imaginamos isso. E daí você tem 5, 6, 8, 10, 15 métodos diferentes dentro do seu sistema. Agora imagine, se você copiar isso aqui, né? Olha só, até para copiar é muito complicado. Se eu copiar isso aqui e colar, simulando que seja outro método, pular 2, por exemplo. Só que assim, olha quantas linhas eu tenho que correr para navegar no meu código. É bom eu falar isso, tá? Vou renomear esse pular aqui. Então assim, na minha opinião, se você separar alguns métodos, tá? Separado em classes, vai ficar aqui, ó. Método pessoas, métodos correr, métodos pular, método... Então assim, fica melhor para você gerenciar o seu código, seu form principal. Vai ter mesmo assim muitas linhas? Vai. Mas aqui você vai ter métodos diferentes, tá? Então, quando você for programar, isso aqui eu já estou clicando em desfazer para ele reduzir aqui minha tela. Então, o que acontece? O que eu imagino, né? Você teria um código mais arrumado. Uma pessoa diferente podia acessar seu código e definir ali o que está sendo escrito. E você também, na hora de você reprogramar, dar manutenção, você teria um código mais limpo, tá? Você teria, eu tô só dando Ctrl Z enquanto eu falo aqui. Então observe, eu tenho um método aqui, chamei um método aqui, se eu clicar aqui ele mostra um tal método, se eu clicar aqui o método está em outro coisa. Mas aqui eu sei que o método, eu puxei método de outro lugar. Então o método, se eu pegar esse método aqui, vou recortar ele e vou jogar aqui dentro, ó. Eu posso fazer um outro método aqui. Imagine que esse método aqui, ele tenha, por exemplo, não preciso instanciar o P1, né, aqui. Imagine que esse método, e idade ele está aqui, e eu vou tirar esse V que eu não declarei aqui, vou botar mais 30 já direto. Então já estou dizendo que idade tem 30. Então eu posso criar vários métodos. Vai ficar muita linha aqui? Vai, mas eu vou estar fazendo minha execução em outro e pular aqui agora. Não vem, que eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que fazer uma instância, né? Tá aqui. Eu tenho que fazer uma instância. Então eu posso puxar o método falar e pular de outro método, de outra classe. Então assim, isso vai arrumar o meu código, em vez de botar aquele monte de código aqui. Eu espero que você tenha entendido, e estou eu aqui apagando também as variáveis que eu criei, que não estou usando. Mas essa foi a definição de criar o método na classe, tá? Eu vou apagar o método pular, ficar só com esse falar, e também vou apagar esse método pular aqui para na próxima aula dar continuidade melhor, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrei a classe, como nós criarmos a nossa própria classe, nela tem as características, e criei também método que vai nos dar uns atributos, tá? Então observe, isso é manipulável, você pode dizer assim, digite o nome, é como se fosse criar um cadastro de um cliente, por exemplo, vai digitar o nome, a idade, e aqui ele pode fazer o cálculo, somar a data de hoje com o ano que ele nasceu, por exemplo, e verificar a idade, verificar quando foi feito o cadastro, se é uma compra, o que ele comprou, o que foi lançado, fazer os cálculos, tá? Então os cálculos pode chamar em método, por exemplo. Então essa é uma forma de arrumar. Então nós temos a classe, que ela é construída, né, que ela é criada uma estrutura que podemos reutilizar, tá aqui, nós podemos reutilizar, e um método que é um bloco de código, né, que contém uma série de instruções. Eu posso botar várias séries aqui, posso fazer cálculo aqui e devolver só o cálculo, por exemplo. Então a estrutura é essa, de classe e estrutura de método. E eu posso invocar, ou seja, instanciar a qualquer momento. Aqui maneira de instanciar, beleza? Então, replica tudo isso que eu fiz aqui, é bom treinar, cria métodos e classes diferentes. Faz isso, testa, não tem problema se dar erro, volta no vídeo, olha, e é assim que a gente fixa o aprendizado, beleza? Então voltarei na próxima aula para dar continuidade em mais cursos da linguagem C#